Eduardo Jorge, um homem de ideias. Sou médico há 40 anos, 38 anos de médico concursado da Secretaria de Saúde Estadual, ainda trabalhando. Um político aberto ao debate. Tenho experiência administrativa e legislativa e é por isso que o PV me fez o seu porta-voz nessa campanha junto ao povo brasileiro. Nessa campanha, as redes sociais já decidiram. Ele foi o melhor em todos os debates com os candidatos a presidente da República. Na Band, Eduardo Jorge reafirmou uma posição corajosa: o enfrentamento da criminalidade, que mata mais de 55 mil brasileiros por ano, passa pela legalização das drogas. Porque é daí que sai o financiamento dos exércitos criminosos para dominar as penitenciárias, para corromper a polícia e para fazer o sofrimento dos brasileiros. Para enfrentar a corrupção e o Caixa 2, Eduardo Jorge defendeu o que já pratica em sua própria campanha. Ele é contra o financiamento de candidatos por empresas. O financiamento por empresas das campanhas, embora permitido pela lei, é um fator de depois tornar o parlamentar, o executivo, escravo. Esse é um dos pontos da proposta do Partido Verde para a reforma política. Há outros. O PV quer discutir o parlamentarismo, quer discutir o voto distrital misto para o parlamentar ficar mais perto do povo, quer o voto facultativo para combater o voto de curral e tornar o voto um voto de mobilização e liberdade, quer financiamento público e apenas por pessoas físicas, como uma forma de resgatar e prestigiar cada vez mais a nossa democracia representativa. Na economia, Eduardo Jorge foi enfático. É contra o Banco Central independente. Dependente de quem? Do povo? Que elegeu os parlamentares, elegeu o presidente? Sim, independente do povo e querem que seja dependente dos bancos. Isso é um fetiche para garantir os rentistas o juro maior possível para segurar o dinheiro e não deixar o dinheiro chegar na produção. Ao mesmo tempo, ele soube aproveitar o tempo da melhor maneira, até para falar menos. Acabei. Tudo bem. No SBT, Eduardo Jorge disse que não acredita na tese de que a redução da taxa Selic é capaz de controlar a inflação. Para ele, a taxa, na verdade, é uma Bolsa Selic, como tem o Bolsa Família. A Bolsa Selic é aquele juro altíssimo que é garantido ao oligopólio dos 10 grandes bancos para manter o rentismo bem remunerado, enquanto a nossa indústria, o nosso comércio, a agricultura e os trabalhadores têm escassez de recursos. Perguntado sobre os partidos de aluguel, tema da discussão entre um jornalista e outro candidato, Eduardo Jorge foi taxativo. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Ele preferiu ocupar o tempo explicando por que o Partido Verde luta pela reforma política. E um dos motivos principais é que os políticos hoje se comportam como se política fosse negócio, como se política fosse profissão, como se política fosse uma carreira, uma verdadeira casta apartada do povo. Na TV Aparecida, Eduardo Jorge falou sobre a demarcação das terras indígenas. Infelizmente, nós vamos no ritmo decadente de demarcação de terras indígenas. Fernando Henrique Cardoso, 18 por ano. Luiz Inácio da Silva, 10 por ano. Governo atual, 1 por ano. Uma terra por ano. E isso significou mais violência, mais fome, mais mortalidade infantil das nossas populações indígenas. Sobre o aborto, Eduardo defendeu o que deve ser feito, até no debate da TV Aparecida, uma emissora católica. Para enfrentar e diminuir o número de abortos no Brasil, é preciso expandir o planejamento familiar e a educação sexual no ensino médio para evitar a epidemia de gravidez precoce. No entanto, amigo, enquanto isso não acontece, é uma mudança cultural, você não pode deixar abandonadas 800 mil mulheres que fazem interrupção de gravidez todo ano no Brasil, em condições precárias. Um levantamento detalhado de todas as famílias vivendo em áreas de risco e uma nova concepção das cidades. Para Eduardo Jorge, esses são pontos centrais da sua proposta para moradias populares diante dos efeitos das mudanças climáticas. O conceito atual de cidade ecológica é um conceito de cidade compacta. É preciso haver uma boa verticalização nos centros da cidade e voltarem a conviver as classes sociais, e não em guetos como hoje. Gueto de gente pobre aqui, gueto de gente rica lá, gueto de classe média acolá. Duas, então, grandes prioridades habitacionais o Partido Verde defende:
socorrer aqueles que serão vítimas das mudanças climáticas, com os desastres cada vez mais frequentes, e voltar a ocupar o centro da cidade de uma forma democrática e policlassista. Nos debates da TV e nas redes da internet, Eduardo Jorge se tornou uma referência, um político com ideias consistentes, um candidato que vive na prática o que defende. É o presidente que o Brasil merece ter. O PV é um partido democrático, repudiando qualquer autoritarismo de esquerda e de direita. Política não é carreira, política é para servir.